Eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Mesmo se eu me abalar, teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. Na cruz revela o seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim, ele permanecerá. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Mesmo se eu me abalar, teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Irmãos, foram 1 hora tentando subir esse vídeo e eu já procurei a ajuda de um monte de gente que trabalha comigo, que a gente mexe com isso o dia inteiro e a gente não conseguia nenhuma informação. E eu falei com o Senhor pela última vez, falei, Deus, a palavra é sua, a hora é sua, a igreja é sua, então é no seu tempo, é no seu dia, é no dia que o Senhor programar, é no horário que o Senhor programar este culto. Em respeito à igreja, Templo do Altíssimo, em respeito às pessoas que nos acompanham, que querem ouvir a palavra, que deixaram de ir em algum culto, de assistir algum culto por causa dessa live, eu peço desculpas por tudo que houve, nós ainda não entendemos o que aconteceu. Mas tem tudo a ver com ele, é tudo sobre ele, é tudo por ele. Então as coisas dele não são frustradas, o momento dele não é frustrado, tudo a ver com ele. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Mesmo se eu me abalar, teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Aleluia. Irmãos, obrigada pela sua paciência. Muito obrigada. Desculpa minha voz rouca, mas é porque quando eu fico tensa, minha voz vai embora. Mas vamos à palavra de Deus, vamos ao culto ao Senhor, que nos permitiu chegar até aqui, então nós vamos até onde Ele permitir. Caso algum imprevisto aconteça, a live caia, nós vamos até onde o Senhor permitir, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.
Você que pode, abre comigo a sua Bíblia lá no livro de Jeremias. Nós vamos tentar ser o mais breve possível, porque você já perdeu muito do seu tempo. Jeremias, no capítulo 18, nós vamos ler o versículo 1, do 1 ao 6. Palavra do Senhor, que veio a Jeremias orientando: dispõe-te e desce à casa do olheiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do olheiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então o Senhor dirigiu-me uma palavra, dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez esse modesto olheiro com sua obra de barro? Indaga o Senhor: eis que como barro nas mãos do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Glória a Deus. Irmãos, é uma palavra muito conhecida. Nós já fomos à casa do olheiro em fevereiro. Alguém tá lembrando disso aí? Nosso acampamento deste ano, em fevereiro, o tema da ministração principal do acampamento era um convite a ir à casa do olheiro. Vamos voltar na casa do olheiro hoje. Amém? Assim que é o Senhor, assim é o desejo do coração de Deus. E só para explanar um pouquinho, Jeremias, ele foi um profeta do Senhor e ele foi chamado no ventre. Quando veio a palavra do Senhor sobre Jeremias, ele falou: Jeremias, eu te escolhi quando seus ossos ainda estavam sendo formados. E lá no ventre da sua mãe eu te santifiquei. Ali foi o momento que eu te escolhi. Essa palavra está escrita no primeiro capítulo de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. E Deus vem com essa palavra sobre ele, já começa a falar com ele o seguinte: olha, eu te escolhi quando seus ossos estavam sendo formados no ventre. Naquele momento eu te santifiquei como profeta. E aí, Jeremias era muito novo quando ele ouviu essa palavra. A Bíblia não fala exatamente quantos anos ele tinha, mas ele era jovem. A Bíblia menciona que ele era jovem. E menciona isso e Jeremias responde para o Senhor assim, no versículo 6, Senhor, eu não sei falar, eu sou só um menino, Senhor. Eu sou apenas um menino, eu sou um jovem menino. E aí Deus responde para ele assim: ei, mas não tem a ver com você. Eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Eu vou fazer. Não tem a ver com a sua idade, tem a ver comigo. Eu te santifiquei no ventre, então eu vou colocar as palavras na sua boca. Eu vou conduzir tudo, eu vou te conduzir. Então Deus deixa Jeremias sem argumento algum. Já tinha santificado ele no ventre e agora a palavra de Deus é sobre ele e a palavra chega na boca de Jeremias com autoridade. Deus ministra autoridade sobre ele para que ele comece ali o seu ministério. Na verdade, o ministério de Jeremias ele começou lá quando Deus decidiu que ele seria um profeta. Então, desde o ventre da sua mãe, ali já estava nascendo um profeta do Senhor. Então, Jeremias ele clamava por Israel. Ele é conhecido vulgarmente assim como profeta chorão. Mas porque ele chorava pelo povo, ele clamava, ele sentia... Sabe aquela dor? Os intercessores aí que estão me ouvindo, eles vão entender o que eu tô falando. Sabe aquela dor que a gente sente na alma pelas pessoas, pelas almas? Aquela dor que a gente sofre mesmo, que a gente cai de cama mesmo, que a gente sente mesmo, que a gente se compadece, que são coisas que o Espírito Santo coloca na nossa vida? Isso é quando Deus coloca em nós um clamor pela nação, um clamor pelas pessoas, um clamor pelas almas. Essa dor são gemidos inexprimíveis que o Espírito sente e provoca em nós para que a gente seja usado para fazer alguma coisa. Então, Jeremias ele se compadecia da situação de Judá, ele se compadecia daquela situação do que
eles teriam como consequência, do que eles teriam pelo porvir, pela desobediência, pela idolatria, por tudo que eles estavam fazendo, por se distanciarem de Deus, Jeremias conseguia enxergar e sentir aquela dor, mas aquela dor era a dor que Deus sentia em ver aquele povo tão distante, em ver aquele povo tão perdido, tão fora dos propósitos. E por isso Jeremias clamava e chorava pelo povo, e clamava a Deus pelo povo, e chorava. E as suas profecias, os seus cantos proféticos, eles eram com base de muitas lágrimas. E quantas vezes nós, como intercessores, a igreja de Jesus, está lá no chão, chorando, chorando, com gemidos inexprimíveis pelo outro, pela alma do outro que está se perdendo, pela igreja que não se fortalece, que é pela igreja que está se desvaindo. Como isso dói! Mas isso é algo que Deus coloca em nós, Deus ministra em nós. A gente sente isso pelo Espírito para que nós possamos ter compaixão e que a gente possa ser usado para poder salvar o outro. Então Jeremias, mesmo com essa característica de chorar muito pelo povo, de clamar muito pelo povo, ele era um profeta que a palavra de Deus falou para ele, olha, a minha palavra estará na sua boca, a minha palavra estará nos seus lábios, então fica tranquilo, tá bom? Eu te escolhi, então vamos lá, chorando mesmo, não tem problema não, pode chorar, mas vai lá que a minha palavra está sobre você. Durante o ministério de Jeremias, ele foi profetizando e foi alertando o povo, e nesse período em que Jeremias fica em evidência como profeta, ele estava falando especificamente a Judá. Estava tentando trazer o povo de volta para os pés do Senhor, para a rendição ao Senhor. Então ele estava tentando ministrar isso sobre aquele povo. E durante o seu ministério, Deus chama Jeremias e fala assim, vem cá. Aí entra o que nós lemos. Deus chama Jeremias e fala assim, vai e desce à casa do olheiro, que eu vou falar contigo. Irmão, só de ouvir, de ler isso, me arrepia. Vai lá que eu vou falar contigo. É a mesma coisa Deus falar pra você assim, vai no culto hoje que eu vou falar contigo. Vai na casa daquele profeta lá que eu vou falar contigo. Vai em tal lugar lá que eu vou falar contigo. Então o Senhor falou com Jeremias assim, vai lá na casa do olheiro, desce a casa do olheiro que eu vou falar contigo. Então Jeremias, obediente, ele já estava acostumado a ouvir a Deus, ele já estava acostumado a lidar com Deus, sabia que Deus ia falar de forma que ele pudesse compreender, e ele foi à casa do olheiro. E descendo a casa do olheiro, porque era um lugar que era um pouco mais baixo, assim, tipo um vale, descendo a casa do olheiro. Ele chegou lá, mas a Bíblia não fala que Deus começou a falar com Jeremias. Ninguém estava falando com Jeremias. O olheiro estava lá, moldando o seu vaso com as suas mãos, modelando o seu vaso com as suas mãos, e até aquele momento ninguém tinha dado uma palavra para Jeremias. Ninguém tinha falado nada. E nesse momento, Deus abriu os olhos espirituais de Jeremias para que ele pudesse entender o que ele estava falando. Olha, aquela visão do vaso de barro quebrado na mão de um olheiro, na mão de um especialista em tratar aqueles vasos, ele estava quebrado nas mãos dele e Jeremias ficou observando. E ao mesmo tempo, quando Jeremias começou a prestar atenção, quando ele voltou os seus olhos espirituais, ele voltou a sua atenção àquela visão, àquela situação, porque até aquele momento ninguém tinha falado nada com ele, ninguém tinha dialogado com ele, ele estava prestando atenção no que o olheiro estava fazendo. E aí ele percebeu que na mão do olheiro tinha um vaso quebrado, do qual ele começou a refazer, ele começou a modelar. E aí Deus vai e ministra no coração de Jeremias, fala assim, olha só, você acha que eu não sou capaz de reconstruir o homem? Você acha que eu não sou capaz de reconstruir a nação de Israel? E aí no capítulo 18, versículo 6 diz assim, ó comunidade de Israel, será que eu não posso eu agir com vocês como fez o olheiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do olheiro, assim são vocês as minhas mãos, ó comunidade de Israel. Então Jeremias foi ali para ter uma visão de como
de como Deus trata o homem. Porque na mão do olheiro ali, ainda não havia um vaso. Havia um monte de barro se transformando num vaso. Havia matéria-prima sendo moldada e se transformando num vaso. E depois de tanto clamor de Jeremias, de tanta choradeira de Jeremias, o Senhor levou ele ali para mostrar para ele assim, olha só, tá tudo destruído, você tá vendo? Que o vaso está quebrado? Mas você tá percebendo também que quem tá cuidando desse vaso é um especialista em cuidar do vaso? Então, se ele, a palavra diz no versículo 6, se ele com as suas próprias mãos pode reconstruir o vaso, por que eu não posso reconstruir, ó Israel? Então ele quis mostrar para Jeremias o seguinte, olha só, não tá tudo perdido não. Não tá tudo perdido não. Eu posso reconstruir. Só que Deus, irmãos, ele não é uma coisa que é uma lição que Deus tem para nós essa noite. Na casa do olheiro é o seguinte: Deus, ele não arruma as coisas que o homem destrói. Ele cria algo novo. Aleluia. O homem destruiu alguma coisa. O homem destruiu a sua própria vida. O homem destruiu os seus relacionamentos. O homem destruiu a sua própria vida. Deus não fica lá consertando o que o homem destruiu. Ele faz tudo novo. Ele faz tudo novo. É diferente do que emendar. É diferente do que consertar. Ele faz tudo novo. E o tema dessa ministração que o Senhor nos deu é Deus está nos construindo. Deus está nos construindo. E ele leva Jeremias para falar assim, olha só, você está vendo uma nação perdida, você está diante de um Judá perdido, quebrado. Mas eu não estou te dizendo, Jeremias, que eu vou tampar esse pedacinho, que eu vou passar uma cola aqui e tentar emendar esse pedacinho para ficar aquela marca de que eu fui lá e emendei, não. Eu tô te dizendo que eu crio algo novo. Eu não tô reconstruindo o que o homem destruiu. Eu crio o novo. Eu faço de novo. Eu construo de novo. E aí, se você começar a perceber que a Bíblia ela é tão, ela se justifica tanto que no Novo Testamento ele fala sobre o novo homem, o novo nascimento, é necessário que nasça de novo. Ele não fala de reconstruir coisas, Deus não fala de emendar coisas, ele fala de fazer algo novo. Ele fala de viver de novo, ele fala de construir de novo. De novo. Ei, Jeremias, eu não tô querendo esse Judá quebrado na minha mão para falar assim, Deus emendou aquela parte da minha vida. Deus passou uma cola nessa parte da minha vida. Deus colocou um dupla face na outra parte da minha vida. Não. Deus me deu uma vida nova. Deus fez tudo novo. Deus pegou aquele meu passado quebrado, destruído e fez tudo novo. Tudo novo. Ele faz tudo novo e ele está nos construindo. Nos construindo. E o que me chamou a atenção muito nesse tema, nessa palavra que o Senhor nos deu nessa noite, foi a minha própria vida. Eu falei com Deus assim, outro dia eu estava pensando, eu falei, Deus, quantas coisas eu já vivi assim, na sua presença, e quanto o Senhor fez na minha vida. Só que eu sempre vejo isso de uma forma assim, ele fez novo. Porque não tinha como consertar, ele fez novo. Ele mudou meu caráter, ele me fez de novo. Ele mudou minha personalidade, não, ele me fez de novo. E eu comecei a perceber quantas coisas a gente teve que viver junto para ele me reconstruir, para ele me construir, para deixar eu chegar no lugar que ele quer. Ainda falta muito. Nossa, Deus, eu não tenho nem ideia do quanto que falta, mas falta muito. Só que uma coisa nós temos que pensar nessa noite. É muito lindo ouvir que Jeremias desceu à casa do olheiro para ouvir a palavra. Mas a primeira coisa, quando Deus fala para ele assim, vá à casa do olheiro. Ele deu uma ordem, vá à casa do olheiro. E se nós nos dispormos aí, se Deus fala para nós essa noite assim, vá à casa do olheiro.
Nós estamos dispostos a ser reconstruídos? Nós estamos dispostos a ser construídos novamente? Porque pode chegar na casa do olheiro e ele se deparar conosco, que somos os vasos, e perceber que não tem o que colar, que não tem uma peça que se encaixa mais, que vai ter que destruir e fazer de novo. E ter que voltar no pó, porque nós estamos falando de uma argila, nós estamos falando de barro. Então nós vamos ter que voltar no pó. Você chega lá todo quebrado. Ah, mandou eu vir na casa do olheiro? Então eu tô aqui na casa do olheiro. E agora? E agora nós estamos diante do olheiro. Nós estamos diante do olheiro e ele olha para nós e fala assim: tá tudo quebrado. Só que eu sou um tipo de olheiro que eu não fico emendando o vaso. Eu quebro ele todo para fazer de novo. Eu uso a mesma base, eu uso a mesma argila, eu uso a mesma matéria-prima, mas eu vou reconstruir, eu vou fazer de novo. E aí, nós já estamos dentro da casa do olheiro. E aí ele decide que ele tem que nos construir de novo, porque não tem mais nada para colar. Não tem um palito para colar. Não tem nada, não tem uma pedrinha ali para juntar, não tem nem liga mais. Então vamos lá, o olheiro vai começar. Então qual que é o próximo passo para começar a minha reconstrução? Se nós perguntássemos isso para o olheiro. Aí Deus fala assim para Jeremias: vai até lá e eu farei ouvir as minhas palavras. E eu o farei ouvir as minhas palavras. E sabe como que é a modelagem desse barro nas mãos do olheiro? É a palavra. E aí ele vai apertando com a palavra. E ele vai amassando com a palavra. E ele vai solidificando com a palavra. E ele vai tratando com a palavra. E à medida que a palavra vai dando forma ao vaso, à medida que a palavra vai fortalecendo o vaso, vai dando base, vai tirando, acertando as arestas, vai modelando o vaso, ele está sendo construído. Só que isso dói, mas dói muito. Ser amassado dói muito. Você já está quebrado. Nós já estamos quebrados. Temos que tentar considerar isso, que nós chegamos na casa do olheiro todo quebrado. Ele está juntando a argila toda de novo. Quando Jeremias se deparou com aquele olheiro mexendo no vaso, ele não estava vendo um vaso pronto. Ele estava vendo uma argila sendo reconstruída para se transformar no vaso. O que parecia ser um vaso ainda não era. Às vezes nós achamos que nós estamos prontos, que nós já somos um vaso lindo, muito valoroso, e não somos. Às vezes é só aparência. Às vezes nós somos aquele barro ainda meio quebrado. Sabe quando a gente quebra... Todo mundo já fez isso em casa. Quando quebra uma ponta de um vaso ou de um... Como é que chama aquele negócio? Bibelô, sei lá. Na sua casa. Você não quer jogar fora. Quebrou só uma pontinha. O que você faz? Você vira a pontinha quebrada para trás e deixa o bonitinho virado para frente. Para quando as visitas chegarem não perceber que tem algo quebrado na sua casa. Não é assim? E às vezes nós chegamos na casa do olheiro e mostramos só aqui, ó, a frente. Mas aqui atrás está tudo quebrado. Mas aqui embaixo está tudo quebrado. Mas aqui nos braços está tudo quebrado. Só que ele vê o vaso como um todo. Ele conhece a argila porque foi ele que construiu. Então ele sabe o que ele está vendo e ele sabe o que ele tem que pegar. Então nós estamos lá todo quebrado da mão do olheiro. E à medida que a palavra é ministrada, à medida que ele vai segurando com as suas mãos, ele vai ministrando com a palavra. O que Deus falou para Jeremias? Vai lá. E lá eu vou liberar a palavra. E lá eu vou liberar a palavra. E como que acha que isso vai ser liberado para nós? Quando ele estiver mexendo, quando ele estiver moldando, quando ele estiver apertando, quando ele estiver amassando essa argila, aí é o momento em que ele está cuidando. E aí a palavra vem. Vamos limpar o pecado? Vamos. Vamos tirar o orgulho e aperta um pouco mais. Irmãos, nós temos que saber o que nós pedimos para Deus. Nesse caso, Jeremias recebeu um convite. Vai à casa do olheiro e lá eu vou te liberar a palavra. Mas às vezes, nós achamos isso só bonito. Nós achamos isso poético.
e nós falamos assim: Deus, eu quero ir, me leva à casa do oleiro. Me leva à casa do oleiro. Eu vim pra casa do oleiro. Tem até encontro de vaso que fala que a gente foi pra casa do oleiro. Eu quero ir pra casa do oleiro. Então vamos considerar que nós tomamos uma decisão. Nós queremos e fomos pra casa do oleiro. Estamos lá. E agora? E agora Deus começa a mexer no barro. E aí vem palavra e Deus vai mexendo no barro, e vai mexendo. E aí começa a doer. E aí começa a doer muito. Porque quando ele aperta um pouquinho, ele tira um pouco do pecado. Aí ele aperta mais um pouquinho, ele te força a abrir mão do seu orgulho. Tem que sair o orgulho, porque senão o vaso vai ficar torto. Ai, agora vamos mexer mais um pouquinho. Vamos tirar aqui um pouquinho da soberba e a vaidade, porque senão ele vai ficar achatado. E aí não vai caber o que eu tô precisando colocar aqui. Vamos lá. Vamos tirar alguma coisa. Vamos tirar a vaidade, vamos tirar a soberba, vamos tirar um pouquinho da incredulidade. Vamos tirar esse pecado aqui que não tá legal. Vamos passar mais um pouquinho de argila aqui, que esse pecado aqui não tá legal. E enquanto isso acontece, dói, mas dói demais. Dói, sabe por quê? Porque haverá momentos em que o olheiro vai precisar tirar pessoas das nossas vidas. Vai haver momento em que o olheiro vai precisar tirar os nossos amigos. Vai haver momento em que nós vamos perder pessoas da nossa família, que as pessoas vão morrer. Vão haver momentos em que nós vamos sofrer perdas e dores, que vai parecer que não vai sarar nunca mais. Vão haver momentos em que nós seremos decepcionados. Vão haver momentos que nós precisamos ser isolados, ficarmos sozinhos, só nós e o olheiro, e mais ninguém. Vai haver momento em que nós temos que abrir mão do nosso orgulho, e abrir mão do orgulho significa se humilhar. Vai haver momentos em que nós vamos ter que engolir seco as ofensas, porque o olheiro ainda está trabalhando. E vai doer muito porque você vai ter que abrir mão da sua vaidade, vai doer muito porque você vai ter que abrir mão do seu ego. E vai doer muito porque você vai ter que ser rejeitado para depois Deus te exaltar. Primeiro você vai ter que ser humilhado. Vai doer muito porque na hora que ele estiver apertando um pouquinho mais para afinar a ponta do vaso, assim, quando ele estiver apertando um pouquinho mais, ele tem que testar a sua resistência, a resistência do vaso. Por quê? Porque senão ele vai ter um vaso quebrado novamente. O projeto dele, o projeto do olheiro não é construir um vaso para que ele seja quebrado facilmente. É dar resistência para ele não se quebrar novamente. E isso dói, mas dói muito. Dói porque cada perda que nós temos é um aprendizado. Dói porque cada vez que nós nos decepcionamos, nós perdemos, nós fracassamos, nós nos aproximamos mais de Deus, porque a dor nos aproxima de Deus. Porque o vaso quebrado, ele quer ficar onde? Na mão do olheiro. Para quê? Para ser consertado. Então, enquanto essa modelagem ela vai acontecendo, vai doendo, vai doendo, vai doendo, vai doendo. Enquanto essa modelagem vai acontecendo, Deus vai tratando o orgulho, ele vai tirando o ego, ele vai tirando o pecado e ele vai ministrando a palavra. Porque a base da construção desse vaso é a palavra. E aí nós vamos ficando mais fortes. E aí ele vai construindo. E Deus vai nos construindo. E Deus vai nos construindo. E nós falamos assim: Deus, eu quero ir à casa do olheiro. Então vamos lá. Vamos lá. Mas se você estiver todo quebrado, eu vou te destruir para te fazer de novo. Porque eu não fico consertando os erros do homem. Eu faço do meu jeito, nas minhas mãos, no meu molde, não no seu. No meu molde e não no seu. No meu formato e não no seu. Jeremias não estava ali para adaptar o que o olheiro tinha que fazer, que formato que ele tinha que fazer o vaso, se ele podia dispensar o vaso, pegar e fazer um novo. Não, ele queria trabalhar em cima daquele ali que já estava quebrado. E Deus falou para ele assim: se eu posso, se esse simples olheiro que você está vendo diante dos seus olhos mexendo numa argila, ele pode construir algo novo, Deus, eu.
Não posso fazer isso pela casa de Israel. Jeremias, olha, presta atenção no que eu estou te falando. Eu não posso fazer isso pela casa de Israel. Israel está aqui, ó, na palma das minhas mãos. Você, vaso, está aqui, ó, nas palmas das mãos de Deus. Então ele pode amassar, ele pode construir, ele pode reconstruir, ele pode fazer tudo novo. Então nós temos que saber o que nós pedimos para Deus. Você quer ir na casa do olheiro, então esteja disposto para ser quebrado, moído, destruído para ser reconstruído. Aceita. Se é isso que você quer, não seja essa pessoa literária que fala assim, eu quero ir à casa do olheiro, eu preciso ir à casa do olheiro. Vai. É como se você tivesse ido para o hospital mesmo. Vai para ser curado. Vai para ser amassado. E dói. Irmãos, dói. Às vezes a gente fica assim, se você se converter dos seus maus caminhos, o Senhor vai te dar tudo que você precisa para a sua vida. O Senhor é a salvação da sua vida. O Senhor é a salvação das nossas vidas. Mas nesse processo de reconstrução, dói. Dói. Essa é a realidade. Se você quer ser um vaso nas mãos do Senhor, tem que doer primeiro. Mas tá me aterrorizando. Então significa que eu vou para Deus, eu vou sentir dor. Eu só vou sentir dor. E dor de perda, e dor daquilo, e dor da renúncia, e dor de não ser mais eu. Mas tem uma recompensa. Afinal, você está nas mãos do olheiro. Tem uma recompensa. Quando nós somos moldados pelo Senhor, Ele vem mudando o nosso caráter, aí Ele vem mudando o nosso comportamento, aí Ele vem tomando o controle da nossa vida. Aí o vaso está ganhando forma. Tá conseguindo perceber que o vaso está ganhando forma? Aí aquilo que você falava, você não fala mais. Aí o seu vocabulário começa a mudar. Aí você é mais paciente do que antes. E você vai mudando o seu jeito. E as pessoas começam a perceber que você tem uma outra identidade. E as pessoas começam a perceber que agora você começa a ser uma pessoa de valor. Porque Deus está te dando esse valor. Não porque você merece, mas é porque Deus está te dando esse valor. Então Deus está valorizando o vaso. E moldando. E valorizando o vaso. E aí ele tá quase pronto. Então aquilo que doía muito lá no começo, agora já não tá doendo tanto mais. Por quê? Porque você já está mais firme. Porque aquela argila já não tá mais molenga, já tá mais firme. Já tá mais sólida. Então quando tá apertando, você não tá sentindo mais. E ele continua modelando. Continua modelando. Então vai chegar um momento que a sua identidade ela é alterada. Vai chegar um momento em que você realmente chegou lá no final, que é um vaso de muito valor. A palavra de Deus fala em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Tá achando o quê? Que Deus está construindo um vaso de qualquer jeito para colocar a essência dele, que é o Espírito Santo? Claro que não. Ou você é um vaso construído pelo Senhor de muito valor para carregar essa essência, ou você não serve para ser vaso? Simples assim. E existem algumas pessoas, alguns de nós, que vamos passar por processo. O meu processo de ser um vaso nas mãos de Deus, ele ainda continua. Mas o tempo que já durou, nosso Deus, muitos anos. Mamãe, você está aí ouvindo a sua filha falar aqui, você pode confirmar o que eu estou dizendo. Mas foi moído. Primeiro você vai ficar sozinha, primeiro você vai mexer nesse caráter, você é muito orgulhosa, vaidosa, para com isso. E ele quebrava de um lado e quebrava do outro. E quando eu achava que estava bom de um lado, estava ruim. Quando eu chegava para ele, ele falava, agora eu estou pronta, não está pronta nada. Deus me dá um ministério. Não tem ministério, não tem oportunidade, não tem louvor, não tem nada. Deus, eu quero ser missionário, eu quero ser pregadora. Não tá na hora, você não sabe nada ainda de mim. Você não tá pronta e o vaso quebra de um lado e quebra do outro, se decepciona de um lado e quebra do outro. E ele foi quebrando. Pá, pá, pá. Cada hora eu senti um pedaço quebrar. Toda hora eu senti um pedaço quebrar. Ainda acontece, porque tem umas lascas aqui pra poder acertar ainda, mas quebrou.
Deus, eu quero isso. Não, você não tá pronto. Deus, eu quero meu ministério. Não, você não tá pronto. Não tá pronto. E aí a gente acha que é discutir com Deus, né? Falar pra ele assim, não, eu tô pronto sim. A gente chega assim, ó, falando com Deus, não, eu tô pronto sim, eu tô me dedicando, eu tô tentando, eu tô fazendo o que eu posso. Mas o que você não pode não é suficiente, porque a obra não é sua, é minha. Eu falei pra Jeremias que a minha palavra estaria na boca dele. Que não dependia dele, assim, vaso, como não depende de você, depende de mim. Eu sou o olheiro. Eu sou o olheiro. E vão haver situações nas nossas vidas, irmãos, que nós seremos tratados, moídos pelas mãos do olheiro por muitos anos. Que não vai ser uma coisa momentânea, temporária, não. Vão durar anos. Vão durar muitos anos. Sabe por quê? Porque se ele começa a te construir, a me construir, e começa a fazer essa modelagem toda de uma vez, sem o tempo certo para a argila firmar, para a argila amadurecer, para a argila esfriar e ir se modelando, ele nos quebra. Porque tem coisas nas nossas vidas que, se não for o tempo certo de Deus, ela nos destrói. Se for no nosso tempo, nos destrói. Nos destrói, acaba com a nossa vida, as nossas decisões nos destrói, as nossas escolhas nos destrói, a nossa ansiedade de decidir nos destrói. Então nós precisamos ficar quietinho aqui até o olheiro terminar, tá quase pronto. Tem coisas que acabam com a nossa vida, que nos destrói. Então ele sabe, olha, se eu apertar muito, se eu aquecer muito essa argila aqui no fogo para modelar, ela vai rachar toda. Ela vai ficar destruída, ela vai ficar furada. Não, aí eu não posso, porque eu vou colocar a minha essência aqui dentro. O olheiro fala assim pra você, ei, peraí, eu vou colocar minha essência aí, segura aí um pouquinho. Peraí, não. Aí você fala assim, não, tá amassando demais, dá pra você terminar logo com isso? Dá pra acabar com esse processo logo? Dá pra firmar mais rápido aqui? Não, não dá, porque senão você não vai aguentar. Deus, me dá aí meu ministério de louvor, pra me cantar as ações. Deus, eu quero ser um pregador mundial, me dá meu ministério. Não, você não está pronto, você não tem base. Na primeira decepção, na primeira oportunidade de corrupção, você vai cair. Na primeira oferta de dinheiro, você vai ceder. Você não está pronto? Peraí, deixa eu construir sua base mais um pouquinho. Peraí. Segura mais um pouquinho. Você não está pronto, espera. E ele vai modelando. E o barro vai criando forma, e vai criando forma. Deus, mas eu quero agora. Deus, mas eu quero a cura agora. Deus, mas eu quero o emprego agora. Você não está pronto? Eu preciso te construir primeiro. Eu preciso te preparar para as perdas. Eu preciso, porque você vai ter aflição mesmo. E você tá tão fragilizado que, se eu não te preparar para a perda, quando ela acontecer, você vai me abandonar. Porque você não vai suportar, ainda vai achar que a culpa é minha. Então eu preciso te preparar. Eu preciso da maturidade para entender que tudo tem um começo e um fim. Eu preciso te dar maturidade para você entender que sempre prevalecerão os meus planos. Eu preciso da maturidade para entender que às vezes você vai interceder e a pessoa não vai se converter porque ela não quer, e você tem que ter maturidade para isso, porque senão você abandona também. Eu preciso te manter firme. Eu preciso te manter firme. Então só mais um pouquinho. Tá doendo, mas tá acabando. E você acha que... E aí nós chegamos diante de Deus falando para Deus assim, Deus, mas tá tudo tão destruído na minha vida que não tem mais o que fazer. Tá tudo tão fragilizado na minha vida, tá tudo tão despedaçado na minha vida, no meu coração, que não tem mais o que fazer. Eu me autoflagelei, eu me autodestruí com as minhas escolhas e com as circunstâncias acabaram comigo, não tenho o que fazer. E aí o olheiro te responde hoje assim, olha, um olheiro consegue dar conta de um vaso e você acha que você, na palma da minha mão, eu não dou conta de você? E eu não dou conta da sua casa? Jeremias, eu dou conta de Judá. Ei, eu dou conta de Judá. Jeremias, eu dou conta da casa de Israel. Não chora não, eu dou conta da casa de Israel.
Você tá achando que a sua vida tá destruída, que não vai chegar mais a lugar nenhum, que não vai ter mais nada, que você perdeu tudo que você amava, que você perdeu a confiança das pessoas, que você perdeu a sua dignidade e que não sobrou nada. Ei, eu dou conta da casa de Israel, eu dou conta de Judá, eu dou conta do vaso. Eu sou o olheiro. Você desceu a casa do olheiro. Eu estou moldando você e você não vai sair daqui furado, quebrado, colado. Não. Um vaso de muito valor. Tá pensando o quê? Que eu sou um Deus que constrói as pessoas para destruí-las? Que constrói um vaso para depois rachar ele no meio? Ei, não, 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 não. Eu tô tentando consertar aquilo que você destruiu sozinho. Só que eu não vou ficar emendando o que você quebrou. Eu vou te fazer de novo. E se você sair e voltar e descer a casa do olheiro e ouvir as palavras e tiver quebrado, eu vou te construir de novo. E de novo. E de novo. Enquanto houver misericórdia, eu vou te construir. Judá, eu sou capaz de construir. De novo. Eu não quero um Judá quebrado, colado. Eu quero inteiro. Eu quero tudo. Eu quero um vaso inteiro. Eu quero um vaso que eu consiga identificar que eu sou o Criador. Eu quero um vaso que eu consiga identificar a minha digital ali, porque eu modelei. Que eu não tive a ajuda de ninguém, porque eu não preciso. Eu modelei. As dores, as perdas, as tristezas, os flagelos são para te fortalecer, porque eu preciso de você forte. Eu não vou construir um vaso para passar um vento e quebrar, não. Eu não vou construir um vaso que qualquer coisa que toca, pá, ele racha igual um cristal. Eu estou falando de vaso de barro, não estou falando de vidro. Eu não estou falando de coisas tão frágeis. Eu estou construindo um vaso de barro. E dói. Você quer seu ministério? Eu vou te dar, mas peraí, deixa eu te responder lá primeiro. Vem aqui na casa do olheiro primeiro. Vem ouvir essas palavras aqui na casa do olheiro primeiro. Você não está pronto? Peraí que eu vou te construir. Mas eu vou te deixar pronto. Eu vou te deixar pronto. Depois que Jeremias teve aquela visão do que estava acontecendo, ele conseguiu entender. Tem esperança para ajudar. Ei, tem esperança para a casa de Israel. O que está tudo destruído agora vai ser transformado. O que está tudo destruído agora vai ser transformado. Porque o olheiro chegou. Porque o olheiro chegou. Porque o olheiro chegou. Porque o olheiro ainda está na igreja. Porque ainda tem olheiro na igreja, sim, porque ainda tem palavra de Deus, porque ainda tem as mãos do olheiro nos movendo, nos movimentando, nos construindo. Ainda tem o olheiro. Ainda tem o olheiro. Pior será o momento em que você procurar a casa do olheiro e quando você chegar lá está tudo vazio. Cadê o olheiro? Pegou os seus vasos, recolheu os seus vasos e foi para a glória. Vai chegar esse dia, tá? Isso não é literal não, vai chegar esse dia. Então, enquanto você ainda escuta um convite de ir à casa do olheiro, porque Deus, neste lugar, vai liberar uma palavra para você, vai. Mas vai querendo, porque Ele vai te quebrar para fazer de novo. E antes de nós louvarmos e falarmos assim, Deus, me faça de novo, esteja disposto, porque dói muito, machuca muito. Mas quando você sai um vaso forte. Quando você sai da casa do olheiro, as pessoas sabem de onde você saiu e qual é a essência que está nesse vaso.
por que mãos ele foi construído, não importa que vaso que seja, importa que mão que construiu esse vaso. Quem construiu, quem modelou, quem deu a base. Isso é que importa. Importa é você andar e as pessoas falar para você assim, nossa, quem é você? Eu sou um vaso novo construído nas mãos do olheiro. Quem era você e quem é você agora? Eu sou um vaso novo. Quando nós falamos de vaso novo, é por isso, porque Deus, ele não fica remendando o vaso, ele quebra ele, faz outro. E ele vai nos quebrar todas as vezes que for necessário até nos fortalecer. Porque ele fala que ele vai colocar esse tesouro em vasos de barro. Ele não vai derramar o Espírito Santo dele sobre um vaso furado, porque vai vazar tudo. Vai quebrar tudo. Não vai adiantar nada. Que o mais importante não é o exterior do vaso. É o que ele suporta carregar. É o que ele suporta carregar. É o que ele suporta armazenar. E você armazena nada mais, nada menos que o Espírito Santo de Deus. É muita coisa para você carregar, vaso. É muita coisa para você carregar. Você tá achando o quê? Que você armazena o seu ministério, o seu dom, o seu talento? Não. Isso tá no meio da sua base. Isso tá na sua construção. Agora, o que tá dentro? Armazenar tesouro em vasos de barro. Para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Não importa quem é o vaso, importa o que o vaso consegue carregar. O que o vaso consegue guardar? Um tesouro, que é o Espírito Santo de Deus. E Deus tem um projeto para as nossas vidas, ele nos construiu e Ele quer concluir. Só que a gente sai da presença, a gente sai e as circunstâncias nos tiram e as nossas coisas nos tiram e a gente volta à casa do olheiro de novo. Pai, tô quebrado. Não sobrou nada, meu coração está quebrado. Eu tô com vergonha, eu estou sujo, eu tô quebrado. Eu tô tão decepcionado, tão ferido que eu estou quebrado. E aí ele te pega. Tá bom, então vem cá, vamos ouvir a palavra. E ele vai ministrando a palavra. E vamos lá, vamos ministrar a palavra, vamos ministrar a palavra. E aí ele vai modelando, Ei, Jeremias, você tá vendo o olheiro? O que ele é capaz de fazer com uma argila? Eu sou o olheiro de Israel. Eu sou o olheiro de Judá. Você acha que eu não sei que tá doendo? Eu sei que tá doendo. Eu sei que tá machucando. Mas ainda estou aqui. Ainda tem olheiro aqui. Ainda tem olheiro no altar. Ainda tem olheiro na igreja. Ele ainda está modelando vasos. Vai chegar um momento em que ele não estará lá mais, mas ainda está lá. O importante é que nasça de novo. Ah, mas eu tô quebrado, mas eu tô destruído. E aí ele te chama e fala assim, vem cá na casa do olheiro. Porque você não sai daqui do mesmo jeito, vai sair mais forte. Tá doendo, vai doer um pouquinho mais, porque eu preciso fazer o meu trabalho. Mas você vai sair forte. E na hora que você chegar lá fora, na hora que você chegar lá no centro da minha vontade, lá na vitrine dos vasos. Ah, não, aquele ali tem muito valor, porque olha a essência que ele está carregando. Nada mais, nada menos que o Espírito Santo. Como você chegou até aqui? Você estava quebrado, destruído, condenado.
Como que você conseguiu se fortalecer e chegar até aqui? Como você não desanimou? Com tanta dor, com tanta perda, com tanto choro, como você conseguiu sobreviver? Nós somos os remanescentes da casa de Judá. Nós somos os remanescentes de Israel. Nós somos os remanescentes da casa de Judá. É que antes de chegar até aqui, primeiro eu visitei a casa do olheiro. Antes de chegar até aqui, eu fui aonde? Na casa do olheiro, e ele me destruiu. E me fez de novo. E me construiu de novo. E construiu meu ministério, construiu a minha vida, e construiu a minha essência, e construiu o meu caráter, e construiu a minha índole. Ele me fez de novo. Então, quando você falar para Deus assim, olha, eu quero ser um vaso novo, saiba o que você está pedindo para Ele. Porque Ele não vai te emendar, não, Ele vai te construir de novo. E, para construir de novo, Ele vai te deixar você se quebrar para te construir de novo. E aí você tá lá perfeito para Ele, perfeito para Ele, pros olhos do Pai. E aí Ele olha para você e fala assim, agora eu posso te encher. Agora o vaso tá pronto. Agora eu posso derramar o meu melhor sobre aquilo que eu construí. Então toma aqui o meu espírito. E eu estarei com você até a consumação dos séculos. E as pessoas vão olhar para você, elas não vão ver um vaso, elas vão ver a minha essência em você. Doeu, não doeu? Tá doendo ainda, não tá? Mas vai sarar. Vai sarar, é necessário, mas vai sarar. Se você tá quebrado, o seu lugar é na casa do olheiro. Você não pode passar e não entrar na casa do olheiro. Lá tem cura. Lá tem cura, lá tem cura, lá tem bálsamo. Na casa do olheiro tem um bálsamo, na casa do olheiro tem reconstrução, na casa do olheiro tem esperança. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Deus está te construindo. Não fica com vergonha da sua dor, não. Não fica com vergonha do seu fracasso. Não fica com vergonha de dizer que está quebrado, não. Você tem uma resposta a partir deste momento. Deus está me construindo. Por que você está assim, fulano? Todo destruidão, todo caído. O que houve com o seu brilho? Deus está me construindo. Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Amém? Jeremias, dá uma olhada para esse olheiro aí, ainda tem esperança para ajudar. Eu tenho Israel nas minhas mãos, Jeremias. Se o olheiro pode fazer isso com barro, que eu não posso fazer por Israel. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu agradeço imensamente pela paciência de vocês, pela perseverança. Muito obrigado. E eu peço desculpas de novo por todo esse constrangimento. Mas Deus tem o controle
e ele autorizou que a palavra dele fosse ministrada do jeito dele, do jeito que ele achou que deveria ser, no horário que ele achou que deveria ser. Então, louvado seja o nome do Senhor, que nos deu essa oportunidade, essa riquíssima oportunidade. Que em nome de Jesus, o Senhor abençoe a sua semana. Em nome de Jesus, tudo vai correr bem para que quarta-feira tenha outra live às 19h30. Havendo algum imprevisto, nós vamos avisar previamente a igreja. E em nome de Jesus não haverá, em nome de Jesus nós seremos ministrados novamente pelo Senhor. Na sexta-feira haverá culto presencial para alguns membros da igreja que vão agendar, já estão agendando a sua presença, né, na sexta-feira. Haverá uma escala, porque nós precisamos ainda seguir as normativas impostas, né, pela questão do Ministério da Saúde e tudo mais, tomando as devidas precauções. Mas haverá culto na sexta, no sábado, no domingo. As lives ainda serão gravadas. E então ninguém vai ficar sem a palavra de Deus. Então vamos todo mundo para a casa do olheiro, amém? De uma certa forma, seja online, seja presencial, seja por escala, mas nós vamos lá para sermos tratados por Ele, amém? Graça e paz.